Por estarmos no fim do mês e os élderes começarem a chegar, era necessário fazer preparativos para a escola dos élderes, onde eles pudessem ser instruídos mais perfeitamente nas grandiosas coisas de Deus no inverno seguinte. Um prédio para uma gráfica estava quase pronto, e o andar inferior foi designado para esse propósito, o de servir de escola quando estivesse concluído. Assim, o Senhor abriu as portas de acordo com nossa fé e obras, e bendito seja seu nome. Nossa escola dos élderes agora contava com boa frequência. As classes formadas principalmente por élderes davam a maior atenção ao tema imprescindível de qualificarem-se como mensageiros de Jesus Cristo, para estarem prontos para fazerem a vontade dele ao levarem as boas novas a todos que abrissem os olhos, os ouvidos e o coração. Assim, compreendemos que o princípio de poder que existia no seio de Deus, por meio do qual os mundos foram criados, era a fé. E é por meio desse princípio de poder existente na deidade que todas as coisas criadas existem. Assim, todas as coisas do céu, da terra ou debaixo da terra existem em virtude da fé que havia nele. Quem não é capaz de ver que, se Deus criou os mundos por meio da fé, é pela fé que ele exerce poder sobre eles, e que a fé é o princípio de poder. E se é um princípio de poder, deve sê-lo para o homem como é para a deidade. Este é o testemunho de todos os autores das Escrituras. E a lição que tentaram ensinar ao homem. O Salvador disse, ao explicar o motivo pelo qual os discípulos não conseguiam expulsar o demônio, era a descrença. Por causa de vossa pouca fé, disse ele. Porque eu em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Moroni, ao compilar e resumir o registro de seus pais, fez-nos um relato sobre a fé como o princípio de poder. Disse que foi a fé de Alma e Amoleque que fez as paredes da prisão ruírem. Foi a fé de Nefe e Lei que provocaram a mudança no coração dos lamanitas quando eles ficaram cheios de fogo e Espírito Santo. E foi pela fé que a montanha de Zerim foi movida quando o irmão de Jared falou em nome do Senhor. Além disso, lemos em Hebreus que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E assim por diante. Josué, também, diante de toda Israel, mandou o sol e a lua deterem-se em seu trajeto. E foi o que ocorreu. Assim, compreendemos que os autores das Escrituras dizem que todas essas coisas foram realizadas pela fé. Foi pela fé que os mundos foram criados.
Deus falou, o caos atendeu. E os mundos organizaram-se em virtude da fé que estava nele. O mesmo se dá com o homem. Ele falou, pela fé, em nome de Deus. E o sol parou. A lua obedeceu. Montes moveram-se, prisões ruíram, a boca de leões foi fechada, o coração humano perdeu a animosidade. O fogo, sua violência, os exércitos, seu poder, a espada, seu terror, a morte. A morte, seu domínio. E tudo isso pela fé que havia nele. Não fosse pela fé dos homens, eles falariam em vão ao sol, à lua, aos montes, às prisões, ao coração humano, ao fogo, ao exército, à espada ou à morte. A fé, portanto, é o primeiro grande princípio governante que tem poder.